Amém, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, de estar junto com o pastor Tiago. Nós fizemos um mestrado em missiologia no SEM há um tempo atrás. Acho que nem eu nem ele ainda terminamos, né, pastor? Começamos, mas vamos terminar em nome do Senhor Jesus. E é uma alegria estar aqui com vocês desde ontem. Na verdade, eu estou aqui em Curitiba desde segunda-feira, dando aula lá na Missão Mais. Fui lá dar aula de teologia do sofrimento. Meu querido, teologia do sofrimento existe. A palavra de Deus fala sobre sofrimento. Não são apenas os são paulinos, os corintianos que sofrem. Nós também vemos na Bíblia que todos nós somos chamados a sermos sofredores. Então, fui lá compartilhar ao longo dessa semana sobre isso. Ontem tive o privilégio de estar aqui já no início da PIB, conversando inclusive com a Valéria sobre o telos. Gravei essa disciplina com o telos. Tem gente do telos aqui? Esse povo, galera animada, graças a Deus. Então é um privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Bom, eu quero falar com cada um de vocês no livro de Joel. Abre o livro de Joel, capítulo número 2. Vou iniciar lendo aqui no versículo de número 28 em diante. Joel capítulo 2, versículo 28. Quero falar com você que está aí na sua casa, que você nesse momento pega a tua palavra, a palavra de Deus, se atenta, tira todas as distrações e olhe somente o que o Senhor tem falado ao seu coração. O mesmo Deus que está aqui, está aí onde você está, e o Senhor vai falar poderosamente no seu coração. Estamos aqui ouvindo sobre o tema de avivamento, e nada mais propício de nós lermos Joel, que Joel fala muito sobre a descida do Espírito Santo, que se concretizou justamente em Atos, capítulo número 2. Então Joel 2, versículo 28 diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Paizinho querido, nessa noite, estamos aqui de coração aberto para ouvir a tua mensagem. Fala conosco, Senhor, tira toda a distração, e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nossas vidas, como prometido em Joel. Eu creio, Deus, que o Seu Deus pode derramar o Seu Espírito e avivar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu vou pedir para você não fechar a palavra de Deus e acompanhar comigo aqui no livro de Joel, capítulo 2, que vamos navegar, estudar sobre este livro e a promessa do Senhor, que já se concretizou em Atos 2, mas ainda pode se concretizar nas nossas vidas agora, neste momento. O tema é avivamento. E quem quer avivamento aqui? Eu quero experimentar da presença do nosso Deus, eu quero sentir a glória do nosso Senhor, eu quero sentir o chamado de Deus vivo no nosso coração, de uma forma sobrenatural, de uma forma única, de um jeito que Deus pode tocar no nosso coração, na nossa família, e nos transportar para a vontade do Senhor. Eu acredito que Deus ainda pode fazer neste ano, neste lugar, na nossa vida, na nossa família, um avivamento. Mas, meus queridos, antes de nós entendermos sobre avivamento, antes de nós falarmos sobre avivamento, nós precisamos ler o contexto de Joel. O contexto está lá no versículo 12 em diante, e eu quero que você acompanhe comigo o que diz no versículo 12. Diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto.
rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclame o santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna o povo, santifique a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui, meus queridos, por enquanto. Eu entendo que para a profecia de Jesus concretizar na nossa, ou a profecia de Joel se concretizar na nossa vida, nós não podemos apenas ler aqueles primeiros versículos, precisamos entender todo o contexto do livro de Joel. E nós vemos aqui que Joel está profetizando, falando que a nação israelita estava de frente com um povo, com um exército, e eles estavam com medo, receosos do que ia acontecer com a nação deles. E quando Deus olha tudo aquilo e escolhe Joel para se levantar como um profeta para a sua nação, a primeira coisa que Deus fala para ele, diz para o povo se arrepender. Meus queridos, escuta o que eu vou dizer: para nós entrarmos na sala do avivamento, precisamos passar pela porta do arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento, não há avivamento sem transformação de caráter, de vida, de mente, de ação. Não haverá avivamento na nossa nação, não haverá avivamento nas nossas igrejas, não haverá avivamento na sua casa, se não houver primeiro arrependimento. E aqui deixa bem claro que tipo de arrependimento que Deus deseja. Diz aqui: jejuns com choro e com pranto. São sinais claros de um arrependimento. A minha definição de arrependimento é declaração de guerra contra um pecado cometido. Nem sempre vencemos as lutas, às vezes algumas pelejas perdemos, mas ainda estamos em guerra contra o pecado. É uma declaração de guerra, dizendo: eu não desisto, luto com o Senhor, luto através do Espírito para vencer o pecado, vencer aquilo que me aflige, para ir para frente, para buscar aquilo que o Senhor Deus quer. Meus queridos, aqui nós vemos que para haver um avivamento, a igreja precisa primeiro ter a noção do que é a imensidão de terror do pecado. Uma igreja somente vai estar preparada para o avivamento se entender que o pecado não é brincadeira, que o pecado pode destruir, que o pecado afasta de Deus, que o pecado impede que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas e traz um avivamento. E aqui deixa bem claro que o avivamento começa por todos, não há idade, não há limite. Veja comigo que diz que as crianças, anciãos e os que mamam no peito, versículo 16, fala que todos eles devem se arrepender. Ora, normalmente a gente fala: uma criança não precisa se arrepender, porque uma criança nasce pura, limpa, perfeita, não há nada de errado, ela não tem o que se pedir perdão. Ora, pelo contrário, nós lemos na palavra de Deus que uma criança já nasce com o pecado inato, o pecado adâmico, que desde o ventre das suas mães, ela já precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui: os anciãos têm que começar a se arrepender, porque vocês, meus queridos, os mais velhos, as pessoas que estão sob influência dos mais novos, têm que ser modelo, exemplo de arrependimento. Se não começar pelos mais velhos, como os mais jovens verão o que é arrependimento? Como os filhos saberão o que é arrependimento, se não há isso dentro de casa, nos pais, na liderança? Confissão de pecados,
mudança de vida, arrependimento. Se nós queremos ver avivamento, escuta, aqui diz o versículo 15: toquem a trombeta em Sião. Não está dizendo toquem a trombeta no mundo, afora, nas outras nações. Está falando toca a trombeta em Sião. Sião simboliza Israel, ou seja, o avivamento começa aqui dentro, meu querido. Normalmente a gente espera que avivamento seja a transformação dos políticos, das prostitutas, dos bandidos que estão afora. Sem sombra de dúvida, Deus quer transformar toda a sociedade, mas toca a trombeta dentro da igreja. Em mim e você, nós temos que mostrar uma vida transformada, uma vida arrependida, uma vida santa, uma vida que brilha a glória de Deus nesse mundo perdido em trevas. Se não começar por nós, o que o mundo verá? Como que eles podem ver o que é arrependimento, transformação, se não começar por nós? Na nossa casa, na nossa célula, nas nossas igrejas, na nossa família. Toque a trombeta em Sião. Que o Senhor Jesus venha trazer consciência sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, a responsabilidade de buscar a glória de Deus, buscar a santidade no Senhor. Eu estava hoje à tarde falando sobre vocação missionária nas oficinas, e comentei que o John Durham diz que o povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, foi escolhido para ser um povo vitrine. E eu gosto muito desse termo, povo vitrine. Isso não é só para Israel, isso é para nós. Que é vitrine? Ora, minha esposa gosta muito de andar no shopping. Graças a Deus ela não é muito gastona, aleluia, porque não tem muito dinheiro mesmo, né? Então tá bom. Mas ela gosta de andar. Eu confesso, irmãos, que eu preciso exercer mais isso. Eu não tenho muita paciência, coitada da minha esposa, que às vezes nem ela vai no shopping por causa de mim. Mas ela gosta de olhar vitrine, andar, olhar roupa e ver o que tem lá no shopping. Ora, para que serve vitrine? Vitrine serve nada mais para chamar a atenção de quem está do lado de fora da loja e entrar na loja. E para depois de entrar na loja, comprar o produto e assim por diante. Quando Durham diz que nós somos um povo vitrine, significa que o mundo está de olho em nós. Ele observa as nossas ações, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Meu querido, as suas ações refletem que tipo de Deus você crê. Por isso que há tantas pessoas que não vão na igreja, porque há falsos testemunhos, há um desserviço de muitos cristãos, porque não vivem uma vida reta de conduta, de santidade, e por isso os povos, as nações, as pessoas olham para nós e dizem: eu? E nessa igreja? De jeito nenhum. E nesse lugar? De jeito nenhum. Porque se ele ou ela faz isso, ora, o Deus dele, a igreja dele, deixa fazer isso. Nós somos representantes de Deus na terra. Por isso devemos viver uma vida santa, correta, íntegra. Ser um povo vitrine, mostrando com frutos de arrependimento. Eu quero falar com vocês que nós temos 4 coisas, hoje em dia, 4 influências do mundo entrando dentro da igreja. E eu gostaria de alertá-los para esse perigo. Primeiro, é relativismo. O relativismo é a ideia de que não há mais verdade absoluta, não há mais verdade que pode ser aplicada para todas as culturas, todos os povos, que hoje vivemos num termo chamado de pós-verdade. A verdade não é mais importante, mas a narrativa que convence, isso que é importante. E nós não cremos assim. Cremos na palavra de Deus, que existe verdade, a verdade é Jesus Cristo. Pregamos os princípios imutáveis, que não muda, não importa o tempo, seja 2000 anos atrás, em 2023, ou daqui 10, 100 anos, quanto tempo demorar até Jesus voltar. Nós não cremos assim. Porém, infelizmente, há pessoas dentro da igreja achando que o relativismo está certo.
E aí nós vivemos uma forma de politicamente correto, não pode mais pregar contra o pecado, não pode mais falar contra o eu, porque se eu falar o que vai acontecer, o que vão pensar, vão me prender, vão fazer aquilo e vão fazer mais aquilo lá. Queridos, nós devemos levantar nesse mundo corrupto como palavra do Senhor, falando a verdade, mesmo que doa, mesmo que temos consequências, não podemos abrir mão da verdade bíblica. Se queremos avivamento, os valores imutáveis da Bíblia devem ser nossos princípios. Segunda influência, o hedonismo. Hedonismo é a ideia de que o prazer vem em primeiro lugar. O prazer é a razão da nossa existência. Deixa eu falar algo para você. Deus não te criou para ser feliz. A razão da sua existência não é ser feliz. Talvez você se assuste, fique com medo. Dá uma angústia, como assim? Então Deus quer que eu seja infeliz, triste, depressivo? Não é isso. Eu só estou dizendo que a palavra de Deus diz que não nos criou. Deus não nos criou para ser feliz. A razão da sua existência, a força motriz da sua vida não é ser feliz. Porque se fosse isso, quando você tiver dificuldades no ministério e não está mais feliz, você vai embora. Se não gostou do que o pastor disse para você, você sai porque não está mais feliz. Se o casamento não te dá mais a alegria que você faz, termina. Mas a nossa razão de existência não é ser feliz. A nossa razão de existência é para a glória e louvor do nosso santo Deus. Essa é a nossa razão de existência. Esse é o motivo que nós estamos aqui. O hedonismo não deve entrar na igreja. Quantas pessoas procuram igreja e ministério, aquilo que te lhe apraz, aquilo que te agrada, e faz somente o que traz felicidade. Procura ministérios em base daquilo que traz felicidade. Vou dizer para você, os povos não alcançados continuam não alcançados, porque as pessoas não estão dispostas a sacrificar-se para ir nos lugares mais longínquos, difíceis, aprender idiomas difíceis, culturas distintas, pagar o preço de perseguição, pagar o preço de deixar algumas coisas para trás. Os povos não alcançados continuam assim, porque ao invés de nós pregarmos a palavra de Deus, vivemos o que o Evangelho nos ensina, estamos presos no hedonismo. E eu vou dizer para você, se queremos avivamento, o nosso maior prazer deve ser a glória de Deus. Terceira influência, o mercado. A lei do mercado diz que o cliente sempre tem a razão. Ou seja, se dá certo, não importa os princípios, importa o resultado. Quantas igrejas negociam a verdade, já que o relativismo está dentro, eu não tenho mais a Bíblia como a verdade absoluta, eu negocio a verdade. Então, se dá certo, ótimo. Se lota a igreja, assim vou fazer. E na área vocacional, se uma igreja paga mais, se a agência paga mais, eu vou para essa, termina aqui. Não há mais fidelidade institucional, porque eu estou na lei do mercado. Se alguém vai me dar mais, bênção, é isso que vale. Quem paga mais tem o direito. Meus queridos, se nós queremos um avivamento, devemos ser fiéis a Deus e onde o Senhor nos colocou para servir. Fidelidade. A quarta influência e última que nós temos dentro da igreja de forma negativa e que precisamos arrepender é o polarismo ou a polarização. Essa dificuldade que nós temos vivido no país, política, tem afetado tanto as nossas igrejas que o sangue de Jesus, o maior unificador da igreja, não tem sido suficiente para unir gente de polos diferentes, políticos, ideologias diferentes. Nós vemos igrejas, concílios, pastores, membros, empresas totalmente divididas por questões ideológicas. E eu vejo, meu querido, que a palavra de Deus nos ensina que devemos ser unidos, juntos, independentemente das nossas diferenças, seja elas ideológicas, seja elas culturais, linguísticas, ou apenas de opinião, não importa, nós devemos ser unidos, porque isto é o mandamento do Senhor. Jesus na oração sacerdotal, em João 17, deixa bem claro, que nós sejamos um, assim como Cristo é um com o Pai. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a nossa unidade mostra para o mundo quem Jesus é.
Se nós brigamos aqui na terra, se há brigas entre nós, seja denominacionais, seja dentro da própria igreja, seja dentro dos ministérios, nós estamos mostrando para o mundo que Cristo não pode nos unir, e não basta. Meu querido, a unidade é essencial. Quantas duplicidades missionárias nós vemos, quantas competições ministeriais, eclesiásticas nós vemos. Se nós queremos um avivamento, devemos deixar de lado o que nos separa e focar naquilo que nos une. Devemos nos arrepender, meus queridos, urgentemente. Se queremos avivamento, há que passar primeiro pela porta do arrependimento. E do versículo 18 em diante, até o versículo 27, eu não vou ler, meus queridos, só vou dizer para vocês, quão maravilhoso é quando nós nos arrependemos. O versículo 18 diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra, e se compadeceu do seu povo. Meus queridos, quando nós nos arrependemos, Deus está de braços abertos para te receber, te transformar, te restaurar. E aqui, pelo menos nesse versículo 18 a 27, diz que Deus restaura pelo menos três coisas. Primeiro, a paz, que está lá no versículo 20, que diz: mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês. O invasor que vem do norte, eu removerei. Deus traz a paz sobre a nossa vida quando nós nos arrependemos. A paz consigo mesmo, a paz com o próximo e a paz com Deus. Depois nós vemos que as bênçãos materiais são restauradas. Diz o versículo 21, não tenha medo, ó terra. Diz o versículo 22, não tenham medo, animais selvagens. E versículo 23, filho de Sião, alegre-se e exultem no Senhor seu Deus. Ou seja, Deus restaura a vida financeira, e graças a Deus, tudo que o Covid, a pandemia roubou e comeu da nossa economia, o Senhor pode restaurar, amém? Eu creio. Mas lembre-se, a bênção de Deus sobre a sua vida financeira não é para reter, não é para guardar, nós devemos distribuir, abençoar. Você sabe que a média de oferta missionária por cristão evangélico no nosso país não passa de R$1,50 por pessoa ao mês. Eu não sei de você, mas R$1,50 por mês para missões é pouquíssimo. Você não faz o que com R$1,50? Antigamente eu comprava um monte de moranguete, um monte de dadinho, né? Ia lá, você comprava um monte de coisa. Tudo faz bem para a saúde, amém? Agora, com R$1,50, o que você faz? Eu tenho desafiado a faça jejum, uma vez por mês, um almoço. Pega o preço que você gastaria para comer e dá de oferta missionária. Olha que benção, pega o preço médio aí de uma marmita aí, de, sei lá, 15, 19, 20 reais, não sei quanto custa aqui. E dá isso de oferta, olha que benção, você está ofertando, você vai orar e ainda emagrece. Olha que benção. Olha que coisa, vai que você se anima e faz toda semana. Doa, meu querido. Se Deus te abençoa, te restaura financeiramente, esta é a hora na nossa igreja brasileira de ofertar. Se queremos enviar mais missionários para o mundo inteiro, eu vou dizer para você, precisamos de mais oferta. Precisamos mais compromisso. Porque não se faz missões indo para o outro lado do mundo de qualquer forma, ou não deveria. Devemos ofertar, apoiar, orar. Devemos nos envolver como igreja. E não fala assim, é só o outro irmão que deve fazer, porque ele tem muito dinheiro, é dono de empresa, eu não, eu sou pobre. Fala, não consigo pagar minhas contas. Isso não tem nada a ver. Porque Deus não olha a quantidade, mas olha a qualidade das suas ofertas. Seja ela pouco, muito, médio, não importa. Faça de coração que o Senhor Deus há de abençoar. E por fim, no versículo 28. Versículo 28 em diante nós lemos que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a humanidade. Se nós vimos antes que todo mundo tem que se arrepender, crianças, jovens, idosos, todos têm que se arrepender. Da mesma forma o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre todo mundo, sem distinção. Seja homem, mulher, criança, adulto, servo, livre. O Espírito Santo está disponível, meu querido. E isso é concretizado em Atos 2.
Olha que coisa bonita, o Espírito Santo vem em Atos 2, inicia essa igreja, e lá quando inicia a igreja, Deus já faz missão, 3.000 pessoas de diversos lugares são transformadas, depois acrescenta para 5.000, e continua a missão de Deus se expandindo. É verdade, teve um tempo que eles ficaram só gostosos assim, ó, lá em Jerusalém, está muito bom, confortável aqui, aí Deus permite vir uma perseguição, e dispersa eles para outros lugares. Mas meus queridos, o Espírito Santo é o termômetro, presta atenção no que eu vou dizer, o termômetro para nós sabermos se uma igreja é cheia ou não do Espírito Santo, é um envolvimento com missões. Eu entendo, se uma igreja não se envolve com a obra missionária, eu posso duvidar se essa igreja é cheia do Espírito Santo, porque eu acredito que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus missionário, é um Deus em ação, Ele é o dono de tudo. E se Ele tem visão missionária, se Deus quer alcançar todos os povos, como eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo, sou uma igreja direcionada pelo Espírito Santo, e não me envolvo com a obra missionária? Alguma coisa não bate, alguma coisa não está certa. Por isso eu entendo, meu querido, escuta o que eu vou dizer, para nós termos um envolvimento missionário no mundo, nós precisamos ter um avivamento na igreja. Por isso eu concordo com a visão da igreja aqui de um tema de avivamento. Eu ando em muitas igrejas do Nazareno, sou pastor na igreja do Nazareno, lá em Campinas, uma igreja muito acolhedora, abençoada. Eu fui missionário pela igreja do Nazareno e agora fazem 2 meses oficialmente sou pastor titular. E eles tiveram a loucura de voltar em mim e aceitar. Graças a Deus, por enquanto eu estou lá firme e forte, estou com saudade da minha querida igreja. E eu vou dizer algo para vocês, andando, dando palestras e treinamentos sobre mobilização missionária, eu sempre digo, fazer conferências é uma benção, fazer viagens missionárias é uma benção, tudo isso é uma benção, você continua fazendo, mas eu vou dizer, o maior instrumento para nós vermos uma igreja se envolvendo com a obra missionária, é quebrantamento espiritual, é joelho no chão, é oração, é busca da presença de Deus. Meu querido, quando uma igreja experimenta o que o Joel disse aqui, derramamento do Espírito sobre toda a humanidade, esta igreja vai se envolver com a obra missionária. Não tem como. Olha para a história da obra missionária, olha para o movimento, a história da igreja, na verdade. Veja, grandes avivamentos na história. Se você entrou aqui e viu os banners que estão do lado de fora, são citações de vários avivalistas, homens e mulheres que se envolveram na obra missionária ou em avivamentos. Você vai olhar na história que sempre, antes do avivamento, a crise. O que precede o avivamento são crises, momentos de crise, seja sociológico, ideológico, moral, na sociedade. E depois dessa crise, a igreja busca em arrependimento, em oração, em clamor. E quando a igreja se arrepende e ama ao Senhor, busca ao Senhor, o Espírito Santo vem e aviva. E com o avivamento há envolvimento com ação social, a transformação em todas as esferas da sociedade, mas também há desenvolvimento de louvores e músicas e envio missionário. Envio missionário sempre anda do lado de avivamentos. E se nós queremos ver avivamento no nosso país, na nossa casa, na nossa igreja, aqui agora, no seu coração, ora para Deus, transforma a minha vida, Senhor, quebranta o meu coração e faz eu estar sintonizado com a missão de Deus. Há tantos povos não alcançados, meus queridos, 7.000 e mais um monte. Há povos nesse mundo, agora, século 21, que nunca ouviram falar de Jesus, que não sabe quem é Cristo ainda nesse ano, nesse momento. Nós precisamos nos colocar, nos posicionar. Talvez você está pensando, isso é só responsabilidade sua, pastor, dos missionários, dos pastores. Não, meu querido, essa é a responsabilidade de todos nós. Eu quero encerrar com uma história de Allen Gardner. Não sei quem já ouviu falar dele. Allen Gardner, ele era um inglês, e ele, desde pequenininho, tinha um sonho de ser marinheiro.
E Allen Gardner, desde quando ele tinha 6 anos de idade, a mãe dele pegou ele dormindo no chão, e a mãe pergunta: por que você está aí, meu filho? E ele fala: porque quando eu crescer serei capitão de barcos, e eu terei dificuldades, e eu quero já acostumar agora. Allen Gardner, ele cresce, vira um homem, e virou então capitão mesmo, foi comandar no barco. Mas ele teve um encontro com Deus, com Jesus. E aos 20 anos de idade, Allen Gardner entrega sua vida para Jesus. E a transformação foi tal que ele quis se envolver com a obra missionária. Allen Gardner viajou em várias partes do mundo, foi missionário na África, entre os Zulus. Teve uma dificuldade lá depois de um tempo, de uma guerra civil, ele teve que sair. Mas aonde Deus colocou tão forte no coração dele, foi a região da Terra do Fogo. Terra do Fogo não leva esse nome por ser quente, pelo contrário, isso é uma região extremamente fria, na Patagônia, extremo sul da América do Sul, ali na região da Argentina. Allen Gardner, diz a história, que ele foi levantar obreiros para ir junto com ele, e a igreja não quis apoiar, não quis ofertar. Eles compraram um barquinho pequenininho, de mais ou menos 15, 20 metros de comprimento, para sair lá da Inglaterra e descer todo o Atlântico até a Patagônia. Hoje em dia é muito fácil viajar de avião, vai do outro lado do mundo rapidamente, mas naquela época levava 2 a 3 meses de barco. E ele e seus 6 companheiros, convictos que Deus os chamou para a obra missionária, partiram para pregar para os aborígenes na Terra do Fogo, conhecidos até por Charles Darwin, que disse que era um povo tão primitivo, mas tão primitivo que seria loucura pregar para eles. Eles eram conhecidos por canibalismo, agressivos. Mas Allen Gardner e seus companheiros estavam convictos que Deus havia chamado eles. Bem, eles foram. Pegaram seu barquinho, chegaram até a região ali da Patagônia, tentaram evangelizar os aborígenes, e eles foram recebidos com hostilidade, e não conseguiram estar ali. Então pegaram o barco, saíram da ilha, do local, e aguardando um tempo oportuno para voltar para pregar. Só que esse tempo oportuno não chegou. Veio uma tempestade, destruiu o barco deles, tiveram que atracar numa das ilhas, e ao chegar lá descobriram que não havia comida na ilha, não tinha como pescar, não tinha como sair de lá porque o barco tinha destruído. Simplesmente Allen Gardner e os seus 6 companheiros chegaram naquela ilha. E diz a história que era comum naquela época de fazer diários, que eles escreviam nos diários o que estava acontecendo. E eles falaram: hoje não comi, não bebi, mas louvado seja o Senhor por todas as coisas. E passando uma semana, 2, 3, 4 semanas, 6 semanas, e um dos seus companheiros morre. E eles dizem: louvado seja o Senhor, apesar de tudo, Deus seja louvado. E aí vai o segundo companheiro, o terceiro companheiro, o quarto companheiro, um por um morrendo de fome. E Allen Gardner escreve no seu diário assim: ó Deus, que o Senhor levante outras pessoas para pregar para a Terra do Fogo, que eles possam conhecer a palavra de Deus, conhecer ao Senhor Jesus. Parece coisa de cinema. Ele pegou uma garrafa assim, colocou dentro a direção onde eles estavam, o endereço, pôs e jogou no mar. Um dos marinheiros espanhóis encontra a garrafa e chega até onde ele está, mas infelizmente só para encontrar os corpos já em decomposição. A notícia chega na Inglaterra, e os corpos desses homens missionários falou mais eloquentemente que todas as palavras de Allen Gardner. A igreja que não tinha visão, a igreja que não queria apoiar, a igreja que não estava investindo como poderia investir, foi impactada com a morte deles de tal forma que levantou-se uma geração de missionários e foram para a Patagônia e pregou o evangelho para eles, e foi transformado pelo Senhor Jesus. Eu tive o privilégio de trocar e-mails com uma bisneta de um desses missionários. Inclusive a ilha hoje chama Gardner, lá na Patagônia. Mas meus queridos, nós não precisamos chegar nesse nível. Não precisamos ver nossos jovens, nossos missionários morrerem para nós termos consciência missionária, para nós nos mobilizarmos, para nós termos o avivamento. Não precisamos. Que o Senhor Jesus já venha trazer consciência agora na sua vida, nas nossas vidas. Coloque-se de pé, eu quero orar por você.
como Allen Gardner e tantos outros, que dedicam a sua vida, que morrem pela causa de Cristo. Nós cremos que o nosso Senhor pode chamar pessoas aqui nesse momento. Eu creio que Deus está falando com você aí na sua casa, agora, seja onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, que o Deus Todo-Poderoso venha encher você da glória de Deus, da glória de Deus. Nós que estamos aqui nesse momento, feche seus olhos, feche seus olhos. Quero fazer um apelo nesse momento. Estamos aqui falando sobre avivamento, e eu creio que Deus pode trazer o avivamento. Eu creio que Deus pode avivar a igreja brasileira, despertar para missões, enviar missionários no mundo inteiro. Eu creio, Senhor, e eu peço. Mas para entrarmos na sala do avivamento, temos que passar pela porta do arrependimento. Nessa noite o Senhor fala com você, toca na sua alma, esquadrinha o seu coração, e Ele quer te chamar para uma vida de arrependimento. Se você quer nesse momento se reconciliar com o Senhor, pedir perdão dos seus pecados, pedir ao Senhor, transforma-me, enche a minha vida, eu quero mais do Senhor. Se você assim quer, eu quero convidar que você venha aqui no altar, que você desça de onde você estiver. Se você está na sua casa, que você feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Se você está aqui embaixo, vem aqui, busca o Senhor, fala: Deus, transforma a minha vida. Eu quero um avivamento, mas eu quero primeiro, Senhor, ser transformado por Ti. Que a santidade de Deus entra no meu coração, entra na minha vida, neste momento. Se você quer, vem aqui, o altar está aberto, para que o Senhor venha transformar a nossa vida, seja qual for a área que você está precisando de transformação. Esse é o momento. Lembre-se, para ter um avivamento, precisamos de arrependimento diante do Senhor. Oh Deus, nesse momento estamos diante da Tua palavra. Nós precisamos do Senhor. Não podemos ser uma geração dura, Senhor Deus, serviço, que não se arrepende, que não busca ao Senhor. Pelo contrário, Deus, queremos ser uma geração que reconhece que precisamos mais do Senhor Jesus. Oh Deus, traga um avivamento sobre nossas vidas, venha sobre nós. Mas pedimos, Espírito Santo, transforma nossa mente, transforma nosso coração, transforma nosso viver. Oh Deus, venha sobre nós, que não precisamos ver como aconteceu com Allen Gardner, para finalmente reconhecer que precisamos mais de Ti, para reconhecer a nossa pequenez, para reconhecer que se não é o Senhor na nossa vida, de nada adianta. Oh Deus, olhamos para a história, grandes avivamentos, mas queremos mais hoje, aqui. Faz de novo, Senhor, faz de novo, assim como o Senhor Deus fez em outras gerações. Faz de novo, agora, aqui, hoje. Eu creio, Senhor, que o Senhor Deus pode fazer. Entregue nas suas mãos a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu não sei se você entendeu esse apelo. Foi muito forte essa palavra hoje ali. Eu estava ali no cantinho, como Deus estava falando comigo. Sabe, queridos, às vezes a gente fala tanto sobre avivamento, mas talvez a gente está parando num nível muito superficial. O avivamento vai passar pelo teste do quebrantamento, de quanto nós estamos dispostos a se quebrantar, se humilhar na presença de Deus. Temos orado para Deus visitar nossa nação, de norte a sul, de Deus se derramar
E aquilo que hoje é tanta dureza de coração, é tanta ideologia, é tanto absurdo, que as pessoas possam ser convencidas não por argumentos, mas pela presença de Deus, e venham confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós sabemos que só Deus é capaz de convencer pessoas, mas Deus ainda hoje usa pessoas simples como eu e você, que vamos estar totalmente entregues nas suas mãos, para viver algo diferente, e só aí fazer diferença nessa sociedade. Deus está te chamando hoje para um desafio muito especial, se lançar totalmente nas mãos dEle. Toda vez que Deus desafia cada um de nós, Deus dá essa palavra para cada um de nós, Ele lança a palavra dEle nas nossas vidas, Ele busca em nós uma resposta, e eu não sei qual a resposta que você vai dar. E eu sei que esse quebrantamento, essa entrega é para todos nós. Eu estou aqui na frente no apelo, porque é comigo, é com todos nós. Todos nós podemos e devemos buscar algo novo, mais intenso de Deus nas nossas vidas. Mas lembra, o resultado de quando nós nos lançamos nas mãos do Senhor, nós perdemos o controle. Nós dizemos: Senhor, não sou eu que manda na minha vida, não são os meus sonhos, não são as minhas prioridades. A vida é tua, a minha vida é sua, faz a sua vontade. Por isso hoje eu quero clamar e desafiar algumas pessoas a vir aqui na frente, pessoas que vão entender que a lógica desse mundo não é a nossa lógica, que as prioridades desse mundo não são as nossas. As nossas prioridades tem que ser viver a vontade de Deus e espalhar a sua glória nesse tempo, nessa geração, pois só temos esse tempo, esse momento. Não sabemos se teremos uma outra geração. Você que hoje ouviu a palavra de Deus e entendeu o que é com você, e entende que talvez você pode não entender os próximos passos, eu também não sei, mas você entende que Deus quer fazer algo extraordinário através da sua vida, na sua vida. Eu quero chamar para você aqui para frente, para se consagrar a sua vida. Você é oferta. Você é oferta. Sabe, queridos, às vezes as crianças, elas entendem de uma forma muito mais rápida do que eu e você. Alguns anos atrás, no momento de ofertório do Ministério Infantil, o pastor estava fazendo um levantamento de ofertas, e ele pediu para as crianças irem até ele na frente e colocarem no cofrinho as ofertas, e cada um foi ali, deu suas moedinhas, mas de repente uma menina ficou parada do lado do gasofilácio, e quando acabou aquele momento, o pastor falou assim: querida, pode sentar, acabou o momento. E ela falou assim: não, pastor, eu não tinha nada para dar, então eu estou dando a minha vida ao Senhor Jesus, eu estou dando a minha vida para Ele, Ele pode fazer da minha vida a vontade dEle. A gente canta, quero ser como criança, porque quando a gente cresce, a gente fica com o coração duro, obstinado, e Deus não tem a prioridade nas nossas vidas. Por isso, você que entende que é com você, que você tem que entregar o controle, e Deus quer fazer algo novo, não do seu jeito. Talvez isso vai exigir de você terminar um relacionamento. Presta atenção no que eu estou dizendo. Talvez ser fiel ao Senhor vai exigir de você assumir posturas radicais. Mas quem disse que viver com Jesus não é radical? Jesus foi radical naquela cruz, e Ele exige de nós nada menos do que uma postura radical. Talvez o seu namoro não agrade a Deus, e hoje Deus quer que você entregue aqui no altar aquilo que está atrapalhando você de viver plenamente o chamado dEle para a sua vida. Entrega, entrega, entrega. Talvez você orou tanto para estar no seu lugar de faculdade estudando, mas você tem se pervertido naquele lugar, não tem nadado contra a correnteza, mas tem feito igual ou pior do que os seus amigos da faculdade. E hoje você vai vir aqui consagrar a tua faculdade, os teus estudos ao Senhor. E eu não sei o que Ele vai fazer, mas você vai entregar. Você vai entregar o teu trabalho, aquilo que você está ocupando o seu tempo. E talvez as escolhas que você tem feito ali, você tem flexibilizado os seus valores com o Senhor. E hoje Deus quer que você entregue, que você consagre, que você deixe. Talvez os sonhos para o próximo ano, você talvez já está com a sua agenda cheia de planos,
mas Deus quer fazer algo diferente. Ele quer rasgar tudo aquilo e Ele quer mostrar aquilo que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Ele tem novos sonhos para você. Mas presta atenção, você entra e sai de cultos e fala assim: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Mas a sua oração passa, quando acaba você passa por aquela porta. A vontade de Deus consiste em a gente obedecer aquilo que Ele tem nos destinado para as nossas vidas. Se é com você, desce, vem para cá. Eu quero orar pela sua vida, quero consagrar essa decisão. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai revelar não apenas o próximo, mas Ele vai estar em cada degrau da sua vida, te capacitando, te usando, fazendo da sua vida algo que vai valer fazer total diferença. Quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, temos tantas pessoas aqui. Pai, o Senhor falou tanto comigo hoje. Eu quero viver o avivamento. Eu não quero viver apenas um culto que me emocionou. Eu não quero apenas sentir a Tua presença, que é tão maravilhosa, apenas em um momento da minha vida. Pai, eu quero que isso resulte em glória ao Seu nome, e que aquilo que é urgente no Seu coração seja urgente no meu. E muitas vezes, para isso acontecer, o Senhor vai mexer com a minha agenda, com as minhas prioridades, com as minhas escolhas, até que a Sua vontade venha e o Teu reino se estabeleça na minha vida e através dela. Eu peço pelos meus irmãos aqui, que o Senhor se derrame de uma forma especial, não apenas para a gente sentir algo, Pai, mas Deus, que o Senhor nos convença, mude a nossa mente, para que possamos viver de fato a Sua vontade. Deus, o Senhor está levantando uma onda sobre a nossa geração. Esse lugar tem crescido tanto, o Senhor tem derramado algo tão especial, mas é só o prelúdio, Pai, de um novo tempo. Pai, quanto mais cresceu o secularismo, mais o Senhor Deus veio com poder e autoridade e fez o que homem nenhum é capaz de fazer. Clamamos por avivamento, por derramamento do Teu Espírito. E Pai, nesse processo, levanta, Pai, uma onda de missionários. Deus, aquela mesma onda que Loren viu, onde, Pai, pessoas de todas as nações eram levantadas e, Pai, estavam por todo o mundo pregando o Evangelho. Pai, nós cremos que essa visão ainda não se cumpriu, ela está se cumprindo, mas há muito a ser feito. Levanta aqui, Pai, no nosso meio, os Teus missionários, a Sua onda, Pai, e pelos 4 cantos dessa terra, espalhe a Sua palavra. Cada povo, língua e nação possa escutar do Senhor e ser transformado. Essa é a nossa oração, essa é a nossa consagração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.